Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para com o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esses vídeos com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlist de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje mostrarei de uma forma bem simples o replante de bromélia Neurogelia fireball, aquela bromelinha vermelha muito conhecido, né? Muita gente tem em jardim. Eu vou mostrar, fazer uma demonstração bem fácil de como é que você pode fazer o replante produzindo novas mudas, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Essa solicitação veio de 3 pessoas, né, e acabei fazendo essa prática, né, no demonstrativo passo a passo, ok? É muito simples, é uma planta extremamente resistente, tá certo? Eu só não sei se ela pode ser considerada suculenta dessas espécies da Neurogelia, mas são plantas de extrema resistência, tá? São epífitas, né? E muito fácil o seu cultivo. E elas podem, e elas vão ficar bonitas, né? No seu jardim, na sua casa. Bom, hoje eu vou fazer a divisão dessa bromélia, tá? Chamado de fireball, okay? É uma bromélia epífita que normalmente, tá? Elas são produzidas em vasos ou, né, amarrado nas árvores, tá? Em troncos ou até mesmo em pedras, tá certo? Então são bromélias, tá certo? Altamente resistente a sol, tá? Resiste muito bem também à falta de água, desde que você tenha uma irrigação que a gente vai explicar no final desse vídeo, tá certo? Bom, primeiramente eu preciso do substrato aqui, tá? O substrato, tá certo? É 75% fibra de coco, tá? E 25% pó de coco, 25%, tá? Carvão moído. Esse é o substrato que a gente vai utilizar. A planta, tá certo? A tesoura de poda, ok? Que eu sempre falo da tesoura de poda profissional, tá certo? E por final eu preciso dos vasos também para fazer o replantio das mudas, tá certo? Então eu vou, na verdade, fazer aqui, tá certo? Ela vai soltando, tá? Esses rizomas aonde vem as bromélias, tá certo? Então eu corto, ok? Exatamente aqui, olha, gente. Tudo bem? Tá? Então aqui eu tenho uma muda, tá certo? E essa bromélia aqui eu corto aqui também, tá certo? Então eu vou cortar aqui. Basicamente, então eu vou ter 2 mudas. Como é que eu vou trabalhar com essas mudas, tá certo? Eu normalmente costumo, tá certo, retirar as folhas mais velhas, ok, da bromélia.
Então vocês vão perceber aqui que eu estou tirando as folhas mais velhas, ok? A gente viu aqui um brotinho, né? Tá certo? Tomar muito cuidado com esse broto, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Arranco mais algumas folhas. Por que, professor, você faz isso, né? Tá certo? É para facilitar o crescimento das raízes. Por que, professor, faz isso? Retira as folhas, né? É para facilitar a emissão de novas raízes por aqui, pessoal. Tá certo? Então, se você tem as folhas acabam, digamos assim, inibindo o crescimento das raízes, ok? Nessa bromélia, tá certo? Aqui a gente percebe que tem esse rizoma pendão, tá certo? Então a gente vai só cortar aqui para não atrapalhar no plantio, tá certo? E por final eu vou colocar o substrato, tá? A bromélia a gente praticamente faz o plantio, tá certo? No centro, ok? Diferente das orquídeas epífitas, tá certo? Então a gente faz esse tipo de plantio. Muito cuidado com o brotinho que vocês viram, ok? Tá certo? E ela está basicamente replantada. Qual é o cuidado que nós temos que ter com relação à bromélia no final, tá certo? A gente chama essa parte aqui no centro de copinho. Essa parte aqui de copinho, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente coloca, tá, água, preenche a água, tá certo, na bromélia, ok? E agora sim a bromélia tá plantada, tá certo? Então é um sistema fácil de plantio, ok? Vocês podem fazer com as suas bromélias, tá certo? O plantio simples, né, das bromélias, nesse caso as bromélias epífitas, tá certo? As terrestres também é muito parecida, mas esse é um sistema que a gente utiliza para a produção, né, de novas mudas das bromélias desse tipo aqui, bromélias Fireball. Vocês viram, né, o sistema de cultivo, né, sistema de replante é muito simples, né? Aliás, todas as bromélias, né, como as orquídeas suculentas, são muito simples, tá certo? Então, essa solicitação eu acho que veio atender a vocês, principalmente que não tem um pouco mais de conhecimento, tá certo? E vocês têm que colocar a mão na massa, tá certo? Assim é assim que vocês vão acabar aprendendo, né, a cultivar as plantas, nesse caso a bromélia Fireball, tá certo? Quanto maior a sua iluminação, mais intensa fica a sua coloração, tá certo? Quanto mais você deixa no ambiente interno, ela fica numa coloração mais esverdeada e não tão intensa e não tão bonita, tá certo? Então, interessante você deixar, você cultivar essas plantas em ambiente que tenha bastante iluminação, ou seja, se possível, o ambiente tá a pleno sol, ok? Com isso você vai obter, tá, essas plantas uma coloração muito mais avermelhada, tá, arroxeada do que essas que a gente coloca no interior de casa ou ambiente sombreado. Como essa pergunta, encaminhe vocês também as suas perguntas, suas sugestões. Na medida da possibilidade, a gente vai confeccionando os vídeos com as práticas também, tá certo? Então não esqueça, enviem as suas perguntas, sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal também, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente ajuda, né? A gente tenta ajudar as entidades filantrópicas que estão precisando cada vez mais da nossa ajuda. O Lar Três Irmãs, ele acolhe, este lar acolhe
velhinhos, basicamente abandonados, né? E eles acolhem, né? Eles dão todas as necessidades, tá certo? Como alimentação, estada, ok? Carinho, né? E atenção psicológica para essas pessoas. Ajude você também com o que você puder, alimentos, fraldas descartáveis, tá certo? Roupas usadas e tudo que você puder colaborar. E ajude também o nosso canal, tá certo? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, tá certo? Inscreva-se, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.